Olá a todos, meu nome é Naldirene Fonseca, sou orientanda do professor Dr. Hilton Rangel no programa de pós-graduação em Química do IFMA. Esse seminário está sendo apresentado para a disciplina Técnicas Cromatográficas, ministrada pelos professores Dr. Zelito de Amarante Júnior e doutora Natilene Brito. O artigo selecionado tem por título Determinação de 9 compostos farmacêuticos ativos em águas superficiais da bacia do rio Paraopeba, no Brasil, através de extração por partição em baixa temperatura, cromatografia líquida de alta eficiência e detecção de massas com ionização por eletrospray. Esse artigo foi publicado em 2018 pela revista Environment Science and Pollution Research, que tem qualiscapes A1 para ciências ambientais e B1 para química, e o fator de impacto de 3.056. A problemática que motivou os autores a essa pesquisa foi a presença de compostos farmacêuticos ativos no ambiente. Esses compostos são classificados como contaminantes emergentes. A principal fonte desses contaminantes no meio ambiente é a descarga de efluente de maneira inadequada. No Brasil, apenas 40,8% do esgoto bruto recebe algum tipo de tratamento. Assim, esses compostos se associam a demais compostos orgânicos sintéticos, produzindo um efeito deletério ao meio aquático e pode representar um risco para a saúde humana. Isso porque o tratamento de água convencional, por exemplo, para consumo humano, não é eficiente para a remoção desse tipo de contaminante e pode torná-los ainda mais tóxicos do que os compostos originais na etapa de cloração. A determinação de compostos farmacêuticos ativos em matrizes ambientais é um desafio, exigindo métodos robustos e sensíveis. Para essas separações, tem-se utilizado a cromatografia líquida de alta eficiência ou a cromatografia gasosa, obtendo-se resultados mais precisos a partir da espectrometria de massas. Em um HPLC, bombas de alta eficiência são responsáveis pelo bombeamento dos líquidos da fase móvel e amostra até a coluna para a separação cromatográfica. No entanto, para a determinação desses compostos por espectrometria de massas, faz-se necessária uma fonte de ionização acoplada ao final da coluna que, além de ionizar as moléculas líquidas, as transforma em íons gasosos, pois, no analisador, apenas íons gasosos conseguem percorrer trajetórias específicas de acordo com o campo elétrico gerado, chegando ao detector e gerando os espectros de massas. A fonte de ionização mais adequada para HPLC é a fonte de ionização por eletrospray. Na ESI, um gás nebulizador gera pequenas gotículas aerossóis carregadas eletricamente devido à presença de eletrodo com excesso de carga na ponta da sonda por onde sai o líquido. Se o potencial da sonda for positivo, as gotículas ejetadas do spray são positivas. Se o potencial for negativo, as gotículas ejetadas são negativas. Essas gotículas carregadas eletricamente são secas pelo gás auxiliar que sai da sonda. Após a entrada no espectrômetro de massas, a pressão abaixa e, com o processo de secagem, há um acúmulo de carga até que as gotículas entram em colapso, até que íons das espécies de interesse e outros íons também vão sendo formados. Seguindo em direção ao analisador, os íons na fase gasosa podem percorrer trajetórias diferentes até o detector, em função das diferentes razões massa-carga. Isso pode ser manipulado através de 4 cilindros paralelos nos quais se aplicam corrente elétrica e potencial de frequência alternados, que são os analisadores quadrupolos. Toda essa instrumentação cromatográfica exige técnicas eficientes na extração dos analitos de interesse. A extração em fase sólida SPE tem sido a técnica mais empregada para matrizes ambientais como a água superficial, por ser eficiente na pré-concentração dos analitos e limpeza de interferentes.
As etapas envolvem o condicionamento do cartucho contendo uma fase reversa, a percolação da amostra e limpeza de interferentes e, finalmente, a eluição do analito. Entretanto, técnicas alternativas têm sido buscadas no sentido de minimizar o consumo de solventes e o custo com cartuchos. O método alternativo escolhido pelos autores foi a extração por partição a baixa temperatura. Esse método é baseado na extração líquido-líquido e a purificação acontece por meio da precipitação a baixa temperatura. O método consiste em colocar a amostra líquida em contato com um solvente extrator menos denso que a água e com um ponto de fusão abaixo de menos 20 graus Celsius. Esse sistema é agitado, forma-se apenas uma fase, que posteriormente é refrigerada. Após um determinado período de tempo, a fase aquosa é congelada e o solvente orgânico, ainda na fase líquida, é facilmente separado, coletado para posterior análise cromatográfica. Nesse método, variáveis como pH e adição de sal influenciam na eficiência da extração. Assim, os objetivos desse trabalho foram validar um método de extração simples, barato, versátil e ecológico usando LTPE para quantificar compostos farmacêuticos ativos em amostras de águas superficiais utilizando HPLC, ionização por eletrospray e espectrometria de massas. E ainda determinar 9 desses compostos em águas superficiais da bacia do Rio Paraopeba, Brasil. A coleta de amostras foi realizada pelo Instituto de Gerenciamento de Água do Estado de Minas Gerais, IGAM, ao longo de 12 pontos na bacia do Rio Paraopeba. A coleta foi realizada em frasco de vidro âmbar, as amostras preservadas com 1% de metanol e gelo. O IGAM também forneceu uma série histórica do IQA, o Índice de Qualidade das Águas. As variáveis de qualidade que fazem parte do cálculo do IQA refletem principalmente a contaminação dos corpos hídricos ocasionada pelo lançamento de esgoto doméstico. Os autores verificaram a relação do índice de qualidade com as concentrações dos fármacos analisados através do coeficiente de Pearson. O procedimento de extração por LTPE consistiu na adição de 4 ml da amostra acidificada a 3 ml de acetonitrila, o solvente extrator. Esse sistema foi agitado em vórtex por 30 segundos, quando formou-se uma única fase. Essa fase foi refrigerada a menos 20 graus Celsius por 3 horas. Após esse tempo, forma-se duas fases, a fase aquosa congelada e a fase orgânica líquida, que foi facilmente coletada. Essa fase aquosa congelada foi descongelada à temperatura ambiente e esse procedimento de extração foi repetido por mais 2 vezes. Ao final, foram combinados 3 extratos, que foram secos por nitrogênio. Eles só foram reconstituídos em 100 microlitros de metanol no momento da análise cromatográfica. Padrões analíticos de 9 fármacos de diferentes classes terapêuticas foram adquiridos para a construção de uma curva analítica com 17 níveis de concentração pelo método de adição de padrões. A validação do método consistiu na verificação da linearidade, seletividade, limite de detecção e quantificação, recuperação e precisão, e ainda a verificação do efeito de matriz. Nas condições cromatográficas, os autores mencionaram o equipamento sofisticado Flex, HPLC ou PLC. A coluna foi C18, a fase móvel água e metanol, ambos com hidróxido de amônio, o modo de eluição gradiente, a temperatura mantida a 40 graus Celsius, a identificação e quantificação pelo massas, utilizando um analisador triplo quadrupolo. O que a gente viu na animação era apenas um quadrupolo, que fazia a varredura pela razão massa-carga, aqui mais 2 quadrupolos, um segundo pelo monitoramento de um íon selecionado e um terceiro pelo monitoramento de múltiplas reações. O modo de ionização foi o modo positivo. O gás utilizado para nebulização e secagem foi o nitrogênio. E o argônio foi utilizado para a dissociação induzida por colisão, lá no segundo quadrupolo. Vamos aos resultados de discussão dos autores.
eu também vou fazer algumas considerações que posteriormente poderão ser discutidas. O primeiro resultado está relacionado ao desempenho cromatográfico e validação de método. Esse cromatograma é de uma matriz de água superficial que foi fortificada com os fármacos e extraídas por LTPE. Os resultados estão sendo mostrados nas 3 varreduras do triplo quadrupolo. Observem que há uma coincidência em cada varredura no mesmo tempo de retenção de cada analito, e isso mostra que a determinação foi inequívoca. O que chama atenção nesse cromatograma é a resolução dos picos, alguns com base alargada que chegam a coincidir o final da sua base com o início do pico adjacente. O que eu notei diferente é que eles utilizaram uma coluna C18 de 5 centímetros. As colunas convencionais para HPLC são de 15 a 25 centímetros. Com a redução desse tamanho, reduz também o número de pratos teóricos, que impacta diretamente nessa resolução. Uma coisa também que chama atenção é que a corrida foi bastante rápida, uma corrida de menos de 15 minutos para a determinação de 9 compostos. Isso pode ter sido resultado do tamanho da partícula, que é menor do que uma partícula de coluna convencional, que é de 5 micrômetros. Essa aqui de 2,6 micrômetros. A princípio eu cheguei a pensar que eles utilizaram o modo UPLC, já que eles têm o equipamento Flex. No entanto, essa baixa resolução, associada também ao volume morto aqui no início, que chega a quase 2 minutos, diferente de um modo UPLC, que é bem pequeno esse volume morto. Então, eu fiquei pensando que, no mínimo, trata-se de um HPLC bem avantajado, diferente dos convencionais, por conta da diferença dessa coluna. Bom, eles tiveram uma boa linearidade, O coeficiente de determinação foi aí muito próximo de 1. Os limites de detecção e quantificação ficou na casa de nanogramas, e isso dá uma sensibilidade para esse método. Já a recuperação que está relacionada a esse protocolo utilizado ficou entre 46% até 135%, com um desvio padrão relativo de 0,49 e 6,13. E isso ficou fora da faixa ideal, Anvisa, Inmetro, Comunidade Europeia, que é geralmente de 70% a 120%. Os autores alegam que esse resultado é comum em outros trabalhos e que tiveram resultados muito próximos, satisfatórios, tais quais os que eles teriam se tivessem utilizado a SPE. Quanto às análises de amostras reais da bacia do Rio Paraopeba, a tabela 1 mostra ponto a ponto as determinações. Apenas o linezolide não foi detectado. Dos fármacos que tiveram maior concentração, destaca-se o acetamidofeno, que é o paracetamol, e o diclofenaco, que esteve presente em todos os pontos, evidenciando aí a descarga de efluente, e até em pontos onde não tinha esgoto, na verdade era ponto de captação, houve a presença do diclofenaco, mostrando aquilo que foi destacado na introdução, que o tratamento de água superficial não remove esse tipo de contaminante. A correlação de Pearson para IQA e compostos farmacêuticos ativos não foi significativa. Alguns compostos ocorreram em concentrações relativamente altas em pontos onde o IQA geral era dado como bom. Assim, os autores sugerem a inclusão de indicadores que reflitam a contaminação por micropoluentes orgânicos no IQA. Concluindo, os autores consideraram a técnica LTPE bastante simples, barata e eficiente para a determinação dos compostos farmacêuticos ativos em amostras de águas superficiais em níveis de concentração muito baixos. Dos 9 compostos-alvo, 8 foram detectados em concentrações na ordem de nanogramas por litro e não estão correlacionados com o IQA. Acetamidofeno e diclofenaco, encontrados em altas concentrações, estão relacionados principalmente à descarga de esgoto bruto na bacia. Aqui algumas referências utilizadas para a apresentação. Muito obrigada a todos.